podcast. Fake news, acesso a dados pessoais, falta de privacidade. Isso te incomoda? Comunicando o Reino por Elisa Mâncio. Olá, seja bem-vindo ao podcast Comunicando o Reino. Eu sou Elisa Mâncio, falando sobre o documentário da Netflix, super falado, super comentado, O Dilema das Redes. Eu assisti o documentário um dia depois do lançamento, não tinha ninguém falando sobre ele quando eu assisti. Claro que no primeiro momento a gente fica chocado pelas informações, pelos depoimentos dos ex-funcionários, dessas grandes corporações, dessas grandes redes sociais. Mas eu tô fazendo uma série de conteúdos para que a gente possa ter uma visão cristã a partir desses conteúdos, dessa evolução tecnológica. Eu te aconselho que você veja no meu IGTV, no Instagram, Elisa Mâncio, o vídeo que eu gravei, O Dilema das Redes, onde eu apresento uma primeira análise cristã do conteúdo desse documentário. E claro, a gente fala também das abordagens que foram feitas ali durante aquele documentário produzido pela Netflix. Eu fiz várias anotações, eu assisti mais de uma vez. O primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para vocês é que, como profissional de comunicação e mídias sociais, como jornalista, eu acho que eu sempre soube que nossos dados são captados quando a gente entra em uma rede social. A questão é, nós não lemos aquelas letrinhas pequenas que nós clicamos em aceitar quando a gente entra em uma rede social. Aí que tá a questão. Nós fazemos isso hoje para tudo, né? Nós entramos em qualquer rede social sem ler as políticas de uso, sem ler as regras daquela comunidade. Se você entrar no próprio YouTube, nas regras de uso do YouTube, ela é enorme, tem vários pontos muito detalhados, mas nós não lemos, nós aceitamos. Passando aí para a reflexão do documentário Dilema das Redes, como eu falei, isso não é novidade para mim. Já há alguns anos a gente falou bastante sobre Big Data, Big Data, né, como alguns falam aí bem brilhantemente no inglês, mas eu falo Big Data mesmo, que é a coletagem de dados e informações de usuários de redes sociais, de mídias sociais e de plataformas digitais, e esses dados, através de uma inteligência, são transformados em informação. Então, é pelo Big Data, né, que hoje a gente já chama de Machine Learning, porque hoje as máquinas, elas estão aprendendo com esses dados coletados, que aí não são mais apenas dados, mas são transformados em inteligência para nos oferecer os melhores anúncios, o tipo de conteúdo que a gente gosta de assistir. Então, é aquela história, né? Você entra no YouTube e faz uma pesquisa sobre... Vou dar um exemplo. Eu quero assistir uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. Entro lá no YouTube e assisto essa pregação. A partir daí, eu percebo que o YouTube vai começar a me mostrar ali na home do YouTube, na tela inicial do YouTube, constantemente pregações do pastor Hernandes como sugestão, sugestões de pregações como do pastor Augusto Nicodemos, o tio Nico. Os algoritmos, eles começam a entender o estilo de pregação que eu gosto de assistir. Olha que interessante. Então, isso é machine learning. Quando o documentário, termo e o tema, eles são muito adequados ao dilema, porque realmente é um dilema. Eu sei que no meu primeiro livro, Mídias Sociais na Igreja, em 2016, eu falei sobre isso, que a internet, ela é boa ou ruim de acordo com o uso que você dá para ela. Quando nós olhamos pelo viés do lado da empresa, da marca Facebook, da marca YouTube, da marca Instagram, Twitter, Pinterest, Gmail, seja qual for o serviço que está sendo oferecido para a gente, e de todas essas marcas que foram apresentadas ali no Dilema das Redes, eles estão mostrando a visão técnica de profissionais técnicos que desenvolveram ferramentas poderosíssimas e que podem tornar aquela pessoa, aquele usuário, vivendo em uma bolha.
que é a questão da gente acreditar que todo mundo pensa igual a gente. Não, não é isso. Na verdade, nós criamos a nossa bolha, os temas que nós pesquisamos, os conteúdos que nós assistimos, o que nós publicamos, isso vai ensinando o algoritmo de cada uma dessas redes a nos apresentarem conteúdos de acordo com os nossos gostos. Daí a importância da gente furar essa bolha e conhecer o que está acontecendo de fato pelo mundo. A gente vê muito essa polarização da discussão política de esquerda e direita. Se você não é de esquerda, automaticamente as pessoas já falam que você é de direita. Se você não é de direita, automaticamente você é de esquerda. E você vê como isso é perigoso. Eu não acredito que a própria rede em si está fazendo essa manipulação de dados, mas ela, através do algoritmo, ela consegue levar essas informações e a pessoa ter uma opinião muito formada a partir daqueles algoritmos que são apresentados ali. Uma frase que foi falada bem no início do documentário: nós fomos da era da informação para a era da desinformação. Foi a frase mais chocante para mim, porque como produtora de conteúdo, eu fiquei pensando em como nós produzimos uma imensidão de conteúdos para o ambiente digital, sem pensar se nós estamos protagonizando um processo de desinformação das pessoas. Então, a gente tem que entender como que funciona todas as redes sociais. Quando a gente vê ali o LGPD, todas essas questões preocupadas com a privacidade dos usuários de cada rede social, o usuário da internet, a proteção de dados, fake news, perca do controle de informações, acesso a dados sigilosos, várias discussões que nós temos ouvido, e não é de agora, tá, gente? As empresas e as marcas conseguem fazer ali a venda dos produtos dela e também oferecer para outras marcas, como você, que é um lojista, que tem um mercado no seu bairro e vai fazer o anúncio do seu produto, da sua promoção, para que ele chegue de uma maneira assertiva para o seu público ali daquele bairro, é graças aos dados que o Facebook, o Instagram e o WhatsApp fizeram a coletagem desses dados. Uma das vezes que eu vi o Zuckerberg falando sobre isso, ele comentou sobre a questão dos dados serem criptografados. Vocês já viram isso? Que o WhatsApp garante que as informações que a gente envia por ele são criptografadas de ponta a ponta. O que isso quer dizer? Que eles não estão ouvindo nossas mensagens, mas é óbvio que o Machine Learning consegue identificar palavras-chave que foram ditas naquela conversa e vão te apresentar um anúncio relacionado àquilo. Eu sempre brinco com a história de uma vez que em uma igreja uma pessoa falou comigo assim: Elisa, eu estava pesquisando sobre passar férias em Maceió e achei que é muito caro, né, as passagens, o hotel e tudo mais. E aí, quando eu entrei no Facebook, apareceu uma promoção para férias em Maceió, tantas vezes, de não sei quantos reais. Eu falei, é de Deus mesmo. Foi de Deus, foi Deus que confirmou ali para mim. E eu falei, não, isso não é Deus. Isso é Big Data, né? Análise de dados. Então, gente, isso deve ter talvez uns 6, 7 anos. A gente está em 2020. Isso deve ter sido em 2013, 2014, que eu passei por essa experiência. Algumas palavras que foram ditas ali dentro daquele documentário que a gente precisa considerar, que é o capitalismo de vigilância. E quando a gente fala de capitalismo de vigilância, a gente está falando exatamente desses dados e essas informações que são coletadas para serem transformadas em um produto de venda para você. Redes sociais está relacionado a engajamento, a crescimento e a propaganda, né? O que te mostra? O que quer dizer quando você vê que seus números estão crescendo dentro da rede? Elas te mostram que você está conquistando um novo público, uma nova audiência, você consegue falar com pessoas que você não falaria há 20 anos, porque a gente não teria tecnologia. Esse momento mesmo da pandemia para as igrejas, se essa pandemia estivesse ocorrendo no ano 2000, nós não teríamos tecnologia suficiente para a transmissão de cultos online. Talvez nós teríamos alguns cultos de poucas igrejas
nas rádios. Era muito caro o espaço na TV, ainda é, mas era muito difícil. Então a gente precisa entender que esse crescimento das redes sociais, elas também têm um lado positivo e um lado negativo. De novo, dilema das redes sociais. E as redes sociais, elas têm os próprios objetivos dela. E eu fico pensando, uma coisa que foi dita no documentário, que eles estão usando o nosso psicológico contra a gente. Eu acredito que para algumas pessoas isso realmente seja algo muito mais sério, muito mais forte. É como se aquela geração que falava assim, isso é verdade porque deu no Jornal Nacional. São aquelas pessoas que vêm na internet e acreditam que tudo é verdade. Estava conversando com uma amiga agora há poucos dias que a mãe dela, ela entrou na internet através do WhatsApp. O WhatsApp é a porta de entrada dela no ambiente digital. E tudo que ela recebe no WhatsApp dos amigos dela, familiares, ela acha que é verdade. E ela tem recebido muito fake news. Então ela fica desesperada. Que Covid causa isso, que Covid causa aquilo. Que Covid também se transmite dessa forma. Então há um processo de desinformação que não é só o excesso de informação, mas é o da desinformação em que gera pânico na população. Então, eu não sei qual o objetivo sinceramente, não sei o objetivo da Netflix em produzir um documentário com esse viés mais negativo, que ele realmente apresenta a internet com esse viés negativo, mas eu entendo que tem que ter um ponto de equilíbrio. E para o cristão, o ponto de equilíbrio é Jesus Cristo. Precisamos entender que viver dentro de uma bolha não é viver o evangelho. Você está vivendo dentro das suas convicções religiosas, políticas, sociais. Então você precisa entender o que está acontecendo à sua volta, entender o que as pessoas têm conversado sobre determinados assuntos. Converse com pessoas que tenham um nível intelectual diferente do seu. Conversa com a pessoa que fica ali na esquina da sua casa, conversa com a pessoa que você encontra na padaria, converse com outras pessoas que tenham convicções diferentes. É rico para você, como ser humano, ouvir outras pessoas, mesmo aquelas que têm opiniões divergentes da sua. E tem o site, o thesocialdilema.com, com 2 M's, que é o site do documentário, em que eles levantaram vários depoimentos. E assim, é algo bem pesado mesmo, Você entender que o ambiente digital, ele tá ali captando seus dados e suas informações, mas em troca, eles até usam um termo que é até estranho, como que se a internet as redes sociais tivesse se tornado uma chupeta digital das pessoas. É como se a criança deixasse a chupeta, que ela usa ali, na fase infantil, e ela tivesse aderido a um novo apego para o resto da vida. E a gente tem que pensar sobre isso, sim. Pensar sobre os excessos, sobre quanto tempo a gente passa dentro de cada rede social. Dentro de cada rede você tem como entrar e olhar quanto tempo você tem gasto por dia na rede social. O TikTok tem um negócio fenomenal que a cada 1 hora ele te avisa que você precisa dar uma pausa e fazer uma outra coisa, tomar uma água, fazer um lanche, porque você já está muito tempo dentro da rede. E eu acredito que é um pouco disso. É mais a gente se conscientizar sobre o excesso do uso. O que você está deixando de fazer porque você está na internet? O que você tem vivido que tem levado sua vida ou melhor, o que você tem deixado de viver por causa da internet? Quantas pessoas nem saem mais de casa porque elas vivem no ambiente digital? Tenha atenção sobre isso, reflita. Eu penso que um documentário como esse ele é interessante para você repensar o seu uso em relação à tecnologia. Eu vi ontem uma profissional de marketing que eu conheço, ela comentou que parece que as buscas no Google de como deletar o meu Facebook, ela aumentou em mais de 200% depois que esse documentário entrou no ar. As pessoas estão com medo do Facebook. Mas não é só o Facebook, gente. O próprio Google está coletando esses dados. Todos esses canais digitais estão coletando esses dados. E uma frase que
me marcou muito também no documentário é que só 2 mercados chamam uma pessoa de usuário: o de drogas e o digital. Então, eu acho que é uma boa reflexão para a gente pensar nos nossos excessos e a gente encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Marcos 16:15 diz: Ide pelo mundo todo e pregai o evangelho a todas as pessoas. E eu acredito sim que a gente pode pregar o evangelho através do meio digital, fazer uma boa comunicação através do meio digital. Nós temos os cultos online por causa do meio digital, mensagens, devocionais, palavras de edificação, música, por causa do ambiente digital. Faça um bom uso da tecnologia, reflita sobre como você tem usado até agora e deixa aqui nas minhas redes sociais, tanto aqui no podcast quanto nas minhas redes. Entra lá e comenta #dilema, que eu vou saber que você ouviu esse episódio até o fim. Nós não vamos parar essa saga por aqui. Nós ainda teremos posts sobre o dilema das redes no meu Instagram e também no meu site. Então, eu te vejo nos próximos dias com mais